Olá, pessoal. Somos o Denis e o Evandro Soares do Grupo 2MV. Nós vamos, no canal da Anelógica, fazer uma série de vídeos explicando toda a metodologia 2MV, desde o indicador mais simples, passando pelo ecocardiograma frequências, até a gente chegar aí no robô 2MV Force AT, que foi o primeiro robô aí desenvolvido para as plataformas da Anelógica. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre metodologia 2MV padrão, que está gratuitamente em todas as plataformas da Anelógica desde 2015, uma das primeiras estratégias aí de coloração do 2MV em parceria com a Anelógica, desenvolvida aí pelo meu colega Evandro Soares, que vai nos mostrar aí como é que é o funcionamento. Seja bem-vindo, Evandro, tudo certo? Fala, Denis, bom dia, tudo certo? Beleza. Fala, traders Anelógica, bora estudar com 2MV. Como o Denis falou, ele vai fazer a introdução, na sequência eu dou uma alinhada na leitura, beleza? Toca aí, Denis. Perfeito. Então, primeiramente, a gente vai fazer a instalação do indicador, o indicador que é gratuito em todas as plataformas da Anelógica, mas para instalar o indicador, primeiro eu vou preparar o meu gráfico. Como é que eu vou preparar meu gráfico? Eu vou colorir todos os meus boxes aqui do Renko, 2MV a gente trabalha basicamente com gráfico de Renko, e eu vou colorir todos os meus boxes de branco, deixar o fundo de todos os boxes de branco, para facilitar aí na questão da coloração. Para mim colorir os fundos dos boxes de branco, eu vou vir com o meu mouse em cima de qualquer um dos boxes, vou clicar com o botão direito do mouse, propriedades do ativo, e aí vai me abrir o campo de aparência. E aí, neste campo de aparência, a gente vai colocar aí a coloração de fundo dos boxes, todas de branco. Vamos lá. Cliquei com o botão direito, aparência. Para aí que puxou para outra tela. Vamos lá. Aparência. Tá aqui, ó, candles. Linha positivo, eu vou colocar como branco. Linha negativo, vou colocar como branco. Positivo, branco. Negativo, branco. Então, os primeiros campos, 4 campos aqui, ó, candle, positivo, negativo, linha negativa, de branco. E vou aplicar. Feito isso, a base do nosso indicador está pronta. Para inserir o indicador no gráfico, existem duas maneiras. Uma delas é clicar em qualquer parte do gráfico com o botão direito do mouse, vir em inserir indicador. A outra forma é vir no menu superior do Profit, inserir indicador, e aí nós vamos localizar aqui, ó, o nosso indicador 2MV padrão, que é um indicador formado por uma regra de coloração, uma média que também possui uma regra de coloração, que é a 2MV médias, e que vai nos ajudar na leitura do mercado, tá? Para mim aplicar, eu vou selecionar aqui, ó, aplicar no próprio gráfico, vou vir em inserir, e aí vai me pedir uma média. Essa média, tu pode utilizar a média à sua escolha. A principal informação para nós nem é tanto a questão da média, mas sim a cor que a média vai ficar no gráfico, que é uma coloração de tendência em um time frame maior. Certo, Evandro? Qual é que é a média que tu quer usar, Evandro? Beleza, Denis, certinho. Cara, como a gente acompanha até nos estudos do próprio 2MV, né, o nosso sócio também fala muito dessa média, vamos usar 89 exponencial. Perfeito. Então, apliquei aqui a média 89, inserir, fechei. Tá aqui, ó, meu indicador formado pela coloração dos boxes do Renko e uma média. Beleza? Evandro, vou passar a tua tela aí e tu explica agora como é feita, como melhor fazer a leitura desse indicador, que é um dos indicadores mais utilizados pelos traders que eu vejo por aí no mercado, né? E é uma metodologia aí que está há mais de 6 anos dentro das plataformas da Anelógica. Então, é uma metodologia que a gente pode dizer assim,
com uma alta taxa de acerto e é um método já consolidado, né? Está há muito tempo na plataforma e sempre tem clientes novos entrando e procurando aí saber como é o funcionamento do 2MV padrão. Beleza? Botei tua tela no gráfico aí, Evandro. Agora é contigo. Galera, vamos lá. Tá? O Denis passou rapidamente como fazer a inserção do indicador. É muito simples mesmo. Eu vou complementar duas informações que fica a critério particular, critério pessoal. Tá? Na continuidade da média, tá? O Denis explicou, inserimos a média 89 no gráfico. Tá? Aí o que acontece? Por uma questão particular, tá? A gente costuma usar a média exponencial. Você pode usar aritmética, pode usar ponderada. Como o Denis falou, não é tão importante, tão relevante o número da média. Média 20, média 89, média 144 e assim vai. Tá? Então, 2 cliques na média após inserir o indicador, eu estou usando a exponencial, né, para esse vídeo também. Então, está aqui, aplicar. Vamos lá. Outro detalhezinho que eu gosto de usar, fica a critério de vocês, 2 cliques no box do gráfico do Renko. Eu gosto de usar o candle, justamente para eu ver uma coisa chamada rabicho, sombras. Tá? Então, esse é o gráfico que eu uso para uma leitura de 2MV padrão. Então, vamos lá. Como vocês estão vendo, pessoal, a coloração é a primeira coisa que se destaca na metodologia do 2MV padrão. Por quê? Porque você vai ver que o indicador ele procura te manter no que a gente chama de tendência, tá? No movimento direcional. Você vai ver que tem velas ou boxes para cima e ele ainda está vermelho. Você vai ver que tem box para baixo e ele ainda está verde, tá? O que seria isso, galera? Resumidamente falando, nós trabalhamos com 2 a 3 condições do que a gente acha importante dentro da análise técnica, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Primeira condicionante, tá, que a gente usa no 2MV padrão é a coloração dos boxes. Tá? A coloração do box, nós estamos falando que se abrir um box branco e um box vermelho, existe uma probabilidade maior de ser um movimento de queda, tá? Um movimento de venda. Um box branco e um box verde, na sequência, existe a probabilidade de ter um movimento de alta. Sendo assim, a coloração tem um efeito muito importante numa coisa chamada psicologia do trader, ou psicologia do trade. Tá? Por quê? Porque você vai ver o movimento caindo, um movimento de queda, bonitinho, de repente vê um box verde na coloração normal, tradicional, você já começa a ficar ansioso. Ih, será que eu vou ter que sair da operação? Será que vai ter reversão? Então, como o Denis falou, desde 2015, a nossa preocupação sempre é te manter na melhor operação, te dar conforto visual e conforto psicológico na hora de operar. Toda a metodologia do 2MV é baseada nisso, conforto psicológico para o trader operar. Então, a gente vai te manter o máximo possível dentro da operação, seguindo a coloração dentro de parâmetros de análise técnica que a gente considera importante. Então, para você operar a coloração do box, do candle, toda vez que aparecer um box branco, é gatilho de alerta, tá? E box vermelho, direcional na venda, box verde, direcional na compra, tá? Então, essa é a primeira informação importante da metodologia do 2MV padrão, coloração dos boxes. Como vocês podem ver, quando você insere o indicador, também é inserido uma média a seu critério. Essa média não tem muita relevância o valor. Como o Denis explicou, você define qual média é importante para o teu operacional. O que é importante para nós, vou tentar aumentar o zoom aqui, vou aumentar a espessura dessa média, é o momento que a média fica em condição diferente de cor.
Tá? Então, você vai ver que essa média ela tem 3 estágios. A média tem um estágio verde, tá? Que ela está falando para você, priorize operações ou o movimento, ele está com força, o movimento está com condição direcional na ponta compradora, quando a média está verde. Média cinza, trecho de tempo, média cinza, indefinição, dentro da programação, dentro das condicionantes da programação da média, que é o 2MV médias, tá? Você acha esse indicador pelo nome de 2MV médias. E condição vermelha, tá? Movimento prioritário na venda, tendência de baixa e assim vai. Então, a metodologia 2MV padrão consiste em você exatamente conciliar esses dois indicadores. Coloração dos boxes e coloração da média. Por quê? O box vai te colocar naquela operação mais rápida, naquela operação mais curta. Ou seja, é um gatilho de entrada da operação. E a média, pela coloração, vai te manter no trade direcional. Então, por exemplo, essa perna de alta aqui, ó, que está muito bem direcionada. Um box branco e um verde, bem no momento que a média virou de cor. Você pode fazer esse trade. Se você não fez o trade, porque você se sente mais confortável em operar quando o box já está branco e verde com a média apoiando, você vai ver que você teve várias outras oportunidades, que demorou até mais do que um dia de entrar na operação. Tá? Então, é muito simples essa metodologia no conceito visual. E aqui é uma das grandes características da operação, tá? da metodologia. Por exemplo, é muito comum a gente ver traders que gostam de fazer operações contra a tendência. Não tem nenhum problema nisso, você pode fazer. Porém, a metodologia, por ela ser conciliada em 2 indicadores, ela visa proteção, ela visa colocar você no trade de tendência, no trade direcional. Então, aqui, por exemplo, a gente está usando um gráfico de 25R no dólar, que já é um gráfico bem grande para dólar. Porém, aqui ó, entrou um viés, uma coloração de baixa, mas o viés, tá? Então, aqui, box branco e vermelho no curtinho, viés de baixa no curtinho. No viés mais longo, a média está verde. Então, ela fala para você, você quer vender? Você pode até vender. Porém, o teu risco de operar vendido é maior do que o teu risco de operar comprado. Né? Então, tenha paciência ou opere com a mão menor. Então, a metodologia consiste nisso. Ó, um baita movimento de reversão, a média ficou segurando na compra, preço passou para baixo da média, fez o famoso pivô de baixa, daqui para a direita alinhou para a venda e você teve um trade mais confortável. Então, 2MV padrão, ele visa em 2 indicadores, tendência, movimentos direcionais, quase um swing trade dependendo o tempo gráfico ou o tamanho do renco, tá? Só vou mostrar aqui uma outra duas tela para operadores de day trade, né, os day traders. Tá? Só para vocês verem o comportamento da metodologia também em 2 situações diferentes. Estou com um gráfico de 25R à esquerda e com um gráfico de 12R à direita. Tá? Então, olha o comportamento desta perna de baixa aqui no tempo menor, né? Ou seja, no renco menor, nosso indicador, nossa metodologia, já passou o preço para cima da média, já virou na ponta compradora, porém eu estou num tamanho de renco menor. Isso vai te dar mais entradas, mais sinais e também mais sinais falsos. Então, só para exemplificar em relação à análise técnica, no 12R, trade habilitado na compra, box branco e verde, média verde, e deu um bom trade na compra. Porém, no tempo maior, no renco maior, tá? No gráfico de maior consistência de tendência, porque esse
Quanto maior o tamanho do renco, mais dentro da tendência você fica. Quanto menor o tamanho do renco, mais dentro da volatilidade você fica. E isso a gente vai ensinar na frente. Então, só para vocês entenderem isso. Tempo menor entrou numa operação comprada no renco maior, simplesmente um trade de retorno à média. E a média ainda está na ponta vendedora. Então, a metodologia, por um tempo ou por um renco grande, ela te dá a tendência. E quando você opera rencos menores no day trade, e pode ser até menores que o 12R, vamos trabalhar um renco de 5R no dólar, que a galera gosta bastante, pode ver que ele já deu compra, já deu um trade de retorno à média, só que no curto a média está comprada. E no longo a média está vendida. O que a gente pode esperar, por exemplo, para eu ter um trade mais confortável? Que a média no curto também fique vermelha e a gente comece a trabalhar com o preço ou um pivô de baixa ou um box branco e vermelho abaixo da média na cor vermelha no 5R. Aí você vai ter o tempo grande alinhado, o tempo pequeno alinhado. Então, para encerrar o vídeo, opere no day trade com pelo menos 2 gráficos e procure entrar em operações que a média esteja alinhada na compra ou na venda nos 2 gráficos, tá? E opere pelo box branco e verde no gráfico menor ou opere pelo box branco e vermelho no tempo menor, no renco menor, mas priorize o alinhamento da cor do 2MV médias. Aí você vai estar trabalhando com a volatilidade a favor da tendência e nunca ao contrário. Beleza? Mais dicas nos próximos vídeos e fale com 2MV. Diga, Denis. Evandro, só para recapitular então, tá? O indicador é formado por uma coloração de boxes, que ele vai me dar o gatilho de entrada, e uma média que tem a coloração, que é uma coloração mais de tendência, para que eu possa realmente operar a favor da tendência. Utilizando time frames diferentes, eu consigo ver uma tendência mais a longo prazo, que vai me proteger mais ainda para mim refinar as minhas entradas pelo indicador, tá? E esse indicador, ele funciona tanto para day trade quanto para swing trade. Hoje a gente está falando de dólar, mas ele funciona para dólar, funciona para índice e para papéis. Inclusive, é um ótimo indicador para papéis no swing trade. Obviamente, aí a gente vai ter que trabalhar no swing trade com rencos maiores. É isso, Evandro? É isso aí, Denis. Tá, por exemplo, na tela, já que você comentou de ações, rapidamente eu coloquei Itaú. Ó, Itaú num box de renco de 25R, Itaú num box de 5R, ou seja, cada R é 1 centavo da operação. Olha a perna de alta, que nós estamos falando aí de 3 meses, e olha a perna de baixa, que é só esse movimento aqui, do day trade, do pregão anterior, para a gente entender exatamente o comportamento da volatilidade. Dá para eu entrar em gatilhos menores no day trade, seguindo a coloração da média, e também dá para eu fazer swing trade quando a gente tem a inversão, tá? Por exemplo, da coloração da média. Então, um exemplo do Itaú, eu posso esperar um movimento de baixa pela cor do 2MV médias, que eu não quero operar vendido no swing trade, eu quero operar comprado no swing trade. Quando ele virar para compra, o 2MV médias, eu vou procurar o melhor ponto de montagem de posição. E isso a gente consegue fazer, por exemplo, se no dia 20 de novembro alinhou um possível movimento de alta, eu consigo vir aqui, de repente, num tempo intermediário, deixa eu colocar 10R. 10R. E eu sei que lá no dia 20 entrou um movimento de alta, 20 de novembro, dezembro, tá aqui, eu consigo escolher, tá, entrada pelo tempo menor. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, tá, como se fosse
a virada da média aqui, entrou uma perna de alta, e no day trade, eu vejo esse movimento aqui, ó, média verde, subiu, eu não fiz nada, voltou para a média, box branco e verde, de repente eu consegui comprar Itaú aqui, porque alinhou no longo, e no day trade que eu estou olhando, ele também alinhou e deu um box branco e um box verde. Então, a ideia da metodologia é sempre essa, né? Foca no operacional do tempo maior, do time frame maior, porque ele vai te colocar num movimento mais longo, e no curto, no intraday, vamos chamar assim, nos gráficos de day trade, nos gráficos intraday, ele vai rabiscar muito. Por quê? Porque é volatilidade. Então, você segue a tendência do longo e procura o gatilho do day trade para índice, para dólar, para ações, para commodities, e assim vai. A metodologia funciona para qualquer ativo. É isso. Então, pessoal, esse era o vídeo sobre o 2MV padrão, tá? Um indicador que foi desenvolvido pelo Evandro em 2015 e é muito divulgado aí na plataforma, aí vários traders usam, alguns até renomados têm a sua metodologia baseada nesse indicador, e nada melhor do que aprender aí com o criador da estratégia aí, com o Evandro Soares, que foi o criador idealizador aí dessa metodologia, uma metodologia que é altamente vencedora, certo? Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre 2MV frequências, ecocardiograma frequências, vamos falar sobre 2MV force e sobre o robô da 2MV. Obrigado, até os próximos vídeos.